Gravando, presidente. Eu vou precisar sair porque a minha câmera parou de funcionar. Já já eu volto. Ah, sim. O seu vídeo. Vamos iniciar então a sessão da quarta Câmara Julgadora do dia 26 de novembro de 2025. Então, teremos sustentações orais, temos aqui advogados presentes, sejam todos bem-vindos. Então, vamos iniciar pelo auto de infração 5051434, CAFRE, Comércio e Exportação de Joias. Doutor Rubens é o relator, é um recurso misto. Está presente o doutor Tiago, que vai fazer a sustentação oral. Bom dia, doutor Tiago. Bom dia, todos me ouvem? Sim, Sim. estamos lhe ouvindo, sim. Então, eu vou passar a palavra para o relator, doutor Rubens, que vai fazer um breve relato, e aí depois eu gravo a sustentação oral. Então, Rubens, com a palavra, por favor. Bom dia. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Esse auto de infração tem duas acusações fiscais. Doutor Flávio, levantou a mão? Sim, o doutor Adolfo, ele saiu, não quer aguardar ele um minutinho? Ele, acho que teve um problema com a câmera. Ah, é verdade. É verdade, Presidente, a senhora É. decide aí. Aguardamos. É melhor, né, para ele ouvir também. Eu estava aqui vendo a sustentação oral para gravar. Vamos aguardar, sim. Eu já vou aqui gravando a sustentação oral. Então, vamos aguardar um minutinho. Pronto. Tudo certo agora. Está sem áudio, presidente. Antes ele voltou que eu não estava vendo. Então, podemos continuar. Tudo certo aí, doutor Adolfo? Acho que agora sim. Me ouve bem? Sim. Tá. Estamos ouvindo. Então, Tá, Rubens, vamos por certo. favor, já gravei a sustentação oral. Bom, esse auto de infração ele tem duas acusações fiscais. A primeira é de recebimento e estoque de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal pela incorporação AMSS Comércio de Joias pela empresa autuada CAFRE Comércio e Exportação de Joias, conforme definido pela ata da reunião de sócios. Pela incorporação, as mercadorias que se encontravam no estoque da empresa incorporada foram transferidas para a empresa incorporadora. Tá? Então, é uma situação onde trocou a titularidade, tá, do estoque, se eu não me lembro bem, sem a movimentação da mercadoria. E o item 2 é deixar de exibir a relação das mercadorias estocadas na empresa AMSS, tá certo? Essas são as duas acusações fiscais. O item 1 foi cancelado na decisão recorrida, por entender que não haveria necessidade de se emitir nota fiscal naquele contexto, e a decisão recorrida, então, manteve o item 2 da falta de exibição da relação das mercadorias que estavam no estoque. Esse é o relatório, senhores. Então, doutor Tiago, para a sustentação oral, já está gravado, esses 15 minutos. Bom dia a todos, senhora presidente, senhores julgadores. Obrigado também, relator, pelo breve relato. Bom, basicamente, né, trata-se de auto de infração, lançamento lavrado em razão de uma incorporação da empresa AMSS pela CAFRE, né, a hora recorrente. A DTJ, né, de Bauru, ela acabou julgando improcedente o item 1, em que a Fazenda acabou recorrendo, e procedente o item 2.
Hoje discutimos, né, de um lado o recurso de ofício da Fazenda, né, que pretende restabelecer o item 1, e de outro, o recurso ordinário da recorrente CAFRE, né, incorporadora, para afastar o item 2. É, eu vou dividir em dois blocos, mas serei bem breve aqui, não pretendo tomar muito tempo, tá? Bom, em 2021, houve uma incorporação, né, dessa empresa AMSS pela CAFRE, com a transferência integral do estabelecimento, incluindo o estoque, que é um dos assuntos. A filial da CAFRE, no mesmo ponto comercial, é uma loja lá do Shopping Eldorado que chama Vecchio Joalheiros. Ela passou a operar exatamente o estabelecimento que era da MSS, a antiga empresa, com o mesmo estoque, o mesmo nome fantasia, o mesmo endereço. Isso tudo foi demonstrado nos autos, por meio dos atos societários. A gente mostrou o site do shopping, o site da loja, os prints do Google Maps. Tudo isso a gente juntou nos autos, né? Tudo isso basicamente para demonstrar o ponto central, né, que é o que aqui a gente está defendendo nas nossas contrarrazões, é que não houve a circulação física de mercadoria, né, mas houve tão somente uma mera sucessão societária, né, com a continuidade do mesmo estabelecimento, tá? A gente menciona, né, na nossa petição alguns dispositivos, né, o artigo 3º da Lei Complementar 87, de que, né, não incide ICMS na transferência de propriedade de estabelecimento industrial, o 204 do regulamento de ICMS, né, de que é vedada a emissão de nota fiscal que não corresponda à efetiva saída física de mercadoria, né, não houve saída de mercadoria, né, porque houve continuidade no mesmo estabelecimento. E a gente também acabou mencionando uma resposta à consulta, que trata de um caso idêntico, que é uma incorporadora que abriu uma filial no mesmo endereço, o estoque permaneceu no local, e a Cefaz, naquela oportunidade, concluiu que não há ICMS e não se emite nota fiscal nesse caso. Então, com relação a esse primeiro ponto, julgadores, se a legislação mesmo ela dispensa e até veda a emissão da nota fiscal nesse tipo de incorporação, mesmo estoque, mesmo estabelecimento, não teria como punir o contribuinte, que aqui no caso é recorrente, por ter recebido mercadoria sem documento fiscal. O que se quer aqui é multar por algo que a própria norma proíbe. Então, é uma multa de algo que a própria norma está proibindo. Então, com relação a esse primeiro ponto, com relação a esse primeiro item, né? é, eu venho dizer que o acórdão está em plena sintonia, né, com a orientação da própria Fazenda no TIT, na incorporação com continuidade, não há fato gerador, não há nota fiscal de estoque, não há infração ao artigo 203 do regulamento de CMS. Um outro ponto aqui acaba sendo de destaque com relação a esse primeiro ponto é que essa filial, inclusive, ela já foi autuada por um outro auto de infração sobre o mesmo estoque com base no mesmo artigo 203. Agora a matriz é novamente acusada pela mesma conduta na mesma data. Então a gente tem dois autos de infração sobre a mesma conduta, o mesmo estoque, sendo que juridicamente apenas a filial poderia ser responsabilizada. Então a gente está diante de um erro de sujeito passivo e bis idem. Vícios que aqui não é surpresa, nesse tribunal que o tribunal repele reiteradamente, né? E, por fim, com relação às contrarrazões ainda ao recurso da Fazenda, a gente demonstra que houve confiscatoriedade da multa, né? Que chega a algo em próximo de 194% do imposto. E o STF, na jurisprudência do STF, em sede de repercussão geral, ele veda, né, que as multas sejam superiores a 100%. Então, por tudo isso, senhora presidente, ilustres julgadores, o recurso de ofício ele deve ser integralmente desprovido, tá? Esse é com relação ao recurso, o recurso de ofício.
Com relação ao item, o item 2, né, a gente já passa para o recurso ordinário, seria uma multa por suposta não apresentação, entre aspas, da relação de mercadorias em estoque da MSS em junho de 2021. Aqui, eu alerto os senhores que esse documento é um rol criado pelo próprio fiscal. Não se trata de nota fiscal, livro ou documento exigido pela legislação, é apenas uma planilha solicitada pelo fiscal que a gente interpreta como uma planilha sob encomenda, né? Aqui o fiscal ele não cobrou a exibição de um documento fiscal obrigatório, ele cobrou basicamente a entrega de um relatório montado especificamente para fiscalização, né? A gente reitera e está nos autos que a recorrente ela atendeu todas as notificações, né, da fiscalização, ela entregou todos os documentos fiscais obrigatórios, explicou as dificuldades, né, com relação à entrega dos documentos, por ser uma incorporação e pediu um prazo maior, né? Inclusive, a gente até juntou um e-mail, tá na página 27 dos autos. A dificuldade também se deu porque a MSS, que é a empresa que a CAFRE, a hora recorrente, acabou cedendo, era optante pelo Simples. Então, ela não tinha uma obrigação de inventário detalhado, né? E quando a gente fala em estoque, o inventário é algo super relevante. Então, a dificuldade da empresa, no caso, foi praticamente reconstruir o estoque. Então, o fiscal pede uma planilha que não está na legislação, a gente teve que reconstruir o estoque, a gente até juntou o e-mail nos autos, pedindo uma dilação de prazo, mas ainda assim o agente fiscal autuante acabou lavrando o auto de infração em mais dois, o que só prova que não houve nenhum obstáculo à fiscalização. Quando uma empresa, ainda mais optante pelo Simples, não tem obrigação de inventário detalhado, que era o caso da MSS, a gente tem que reconstruir o estoque, né? Então, não é algo fácil de apresentar. Então, o ponto principal aqui com relação ao recurso da hora recorrente CAFRE é que não houve embaraço, porque a CAFRE ela abriu os livros, entregou as notas, explicou as dificuldades, pediu prazo suplementar para consolidar o relatório, que sequer é um documento fiscal obrigatório, né? É só uma planilha que o fiscal simplesmente entendeu que era adequado. E, além disso, ilustres conselheiros, ilustres jogadores, punia a recorrente por não entregar no prazo um documento que precisava ser reconstruído, é praticamente ampliar indevidamente o tipo infracional e ignorar a realidade dos fatos. Ainda que se entenda, né, por fim, ainda que se entenda pela subsistência formal, né, da infração, a gente vem aqui e traz o artigo 527-A, né, do regulamento, que não houve dolo, não houve fraude, nem sonegação, não houve reincidência também, né? Então, a multa acaba sendo desproporcional. Então, em síntese, senhores julgadores, até para não tomar mais tempo, o que discute é uma incorporação em que o legislador afastou o ICMS e proibiu a emissão de nota fiscal de estoque e uma fiscalização na qual a recorrente acabou atuando com colaboração, né, com boa-fé. Então, gostaria de pedir, em nome da recorrente, o desprovimento do recurso de ofício, né, mantendo o cancelamento do item A, e o provimento do recurso ordinário, afastando o item 2, ou subsidiariamente, né, reduzindo a multa com base nos termos do artigo 527-A. E eu agradeço a atenção, do colegiado. Obrigado. Obrigada, doutor Tiago. Então, passo a palavra ao relator, doutor Rubens, para o seu voto. Presidente, eu não estou conseguindo acessar mais aqui, está dando erro na tela. Vou ver se eu entro de. Espera aí, eu vou ver se eu consigo outra coisa aqui. Ok, sem Está problemas, difícil hoje. aguardamos. Hoje está complicado. Nossa.
se tiver que sair e entrar novamente, né? Eu vou sair e vou Melhor, entrar né? aqui. Desligar. Ok. Ah, caiu o VPN. Deixa eu conectar de novo. Eu só consegui logar com a intervenção lá do DPI, entrou na máquina aqui, fez um monte de coisa, mas já caiu. Você precisa falar com a DTI novamente, Rubens? Você Eu não quer vou. desligar tudo e entrar novamente? Bom, Acho então, melhor, né? um minutinho. Reiniciar tudo. Eu já abria os outros processos, né? Então, quem quiser já registrar o voto. A do Flávio você não tem hoje, né? O do Flávio já está, eu já não Hoje não tenho. tem. Ai, eu já incluí já também os meus para agilizar, né? Mas acho que vai estar complicado mesmo. Semana parece que estava com esse problema, né? É que o nosso, pelo Microsoft Edge, está funcionando bem. De vocês, Flávio, o acesso diferente, né? É um pouco diferente, inclusive eu estou mandando no grupo aqui da Câmara aqui alguns procedimentos que talvez o Rubens fazendo funcionem. Eu estava com esse problema em casa ontem também. Para quem acessa externo da Fazenda, esse mais procedimentos talvez funcione. Eu mandei para o Rubens aqui no grupo.
Pessoal, conseguiu dar o cadeado ali, mas só um minutinho para entrar no sistema aqui, que não entrou direito ainda, ele demora um pouco. Nossa, que confusão, viu? Na calma, ligou aqui, ô Flávio, fez de um outro jeito, sabe? Ah, tá. Ótimo. Mas ainda não está acessando, esperar um pouquinho. Acho que dá para ler o voto, tá? Vou começar. Ok. Tudo bem? Sim. Então, trata-se de acusação fiscal decorrente do recebimento de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal e de falta de exibição de uma relação de mercadorias estocadas na empresa MSS. Tá bom? A empresa autuada incorporou, segundo o fisco, né, a empresa MSS, que baixou sua inscrição estadual pela incorporação. Esse item 1 ele foi cancelado na decisão recorrida. Eu vou destacar alguns trechos dessa decisão. Diz o seguinte: a legislação paulista determina à incorporadora a obrigação de transferir para seu nome os livros fiscais em uso pela incorporada, assumindo a responsabilidade pela sua guarda, conservação, etc. Verifique-se no balanço patrimonial da INSS o estoque existente se manteve no estabelecimento filial da empresa, vislumbrando-se assim a continuidade do estabelecimento, não havendo circulação de mercadoria entre estabelecimentos. Conforme se constata no caso, houve apenas a transferência da titularidade do estabelecimento como um todo, sem haver movimentação física das mercadorias, assim não há que se falar em emissão de documento fiscal relativamente à mercadoria em estoque, é vedada expressamente a emissão de documento fiscal que não corresponde à efetiva saída da mercadoria. Então, o estoque continua no estabelecimento filial do autuado, conforme protocolo de incorporação, etc, etc. Tá bom? A decisão recorrida, ela ainda transcreve uma resposta à consulta de 2023, que diz o seguinte: isso aqui é a consultoria tributária, quando o estabelecimento é transmitido em sua totalidade, sua individualidade permanece íntegra, não haveria, em tese, a necessidade de se alterar a inscrição estadual do estabelecimento. A escrita contábil fiscal do estabelecimento transferido poderia ser mantida integralmente sob a nova titularidade, podendo ainda se utilizar os mesmos livros e documentos. Deixa eu pular alguma coisa assim. A parte das considerações materiais presentes nessa resposta à consulta sobre a operacionalização e validação dos procedimentos formais expostos no relato, etc, etc, etc. Recomenda-se que a consulente dirija ao posto fiscal, tendo em vista, etc, etc. Tá bom? Então, nesse sentido, a representação fiscal afirma que, para que se caracterize a situação prevista na resposta à consulta em referência, a empresa incorporadora deve abrir um estabelecimento novo no mesmo local e dará continuidade às atividades do estabelecimento incorporado exatamente no ponto em que estava no momento da incorporação. Assim, o estabelecimento novo da incorporadora prossegue com os livros fiscais, os estoques e toda a escrituração, nos termos que expõe a resposta à consulta. No presente caso, a incorporação se deu por outro estabelecimento já existente em funcionamento em outra localidade. Nesse caso, não se aplica o entendimento da consulta. Tá bom? A situação fática já é controvertida, tá bom? Porque, segundo consta aqui, a CAFRE abriu uma filial lá onde funcionava a MSS, tá bom? Mas o fisco acusa a matriz, que está estabelecida em outro local. E, além disso, há uma controvérsia jurídica também, e não existe relatório circunstanciado na acusação fiscal. Então, gente, vamos em frente. Inicialmente, há que se concordar com a julgadora quando essa destaca a absoluta necessidade de um relatório circunstanciado em um trabalho fiscal desse tipo, algo que, infelizmente, não ocorreu.
O auditor fiscal, ele veio a se manifestar apenas após a apresentação da defesa, e o auditor diz que o autuado efetivamente é sujeito passivo, tendo em vista que a empresa é MSS, estabelecida na Avenida Rebouças, não sei aonde, foi incorporada pela empresa CAFRE, CNPJ tal, estabelecida na Brigadeiro Faria Lima, conforme definido pela ata de reunião de sócios. Essa ata dá conta que a incorporação se daria pela empresa matriz, não existindo nenhuma referência à CAFRE filial, como agora os defendentes querem subentender. Fato esse que fica evidente pela falta de registro dos saldos dos estoques constantes no balanço patrimonial da empresa incorporada, a MSS, quer no estabelecimento matriz, quer no filial. Esclarecemos que no estabelecimento filial, objeto dos trabalhos fiscais abrigados por um outro OCF, referidos estoques também não foram registrados, sendo somente nesse caso a dispensa e demissão daquelas notas fiscais. E de resposta à consulta. Tá? Então, é importante isso que o fiscal está falando, tá? Somente nesse caso, tá, em que o estoque é incorporado na empresa filial, lá naquele local, é que existe a dispensa da nota fiscal, tá? Então, o fiscal parte do princípio que a incorporação se deu pela matriz, não pela filial. Se tivesse sido pela filial, não tinha que emitir nota fiscal. A filial que foi estabelecida lá no mesmo endereço da empresa que foi incorporada, tá bom? A decisão recorrida, voltando ao meu voto, entretanto, concluiu de modo diverso, sustentando que o estoque permaneceu no endereço do estabelecimento filial, que se situa no mesmo endereço do estabelecimento incorporado, tendo ocorrido tão somente a alteração de sua titularidade. Então, como eu disse, o auditor reconhece que, caso o estoque tenha sido incorporado pelo estabelecimento filial, não haveria que se exigir nota fiscal. A outra representação fiscal afirma que a julgadora ACO teria reconhecido que a incorporação se deu pelo estabelecimento matriz da incorporadora, localizado em endereço diverso. Mas a julgadora afirmou, como já exposto, que a mercadoria permaneceu no estabelecimento incorporado. Além disso, a própria ata da reunião dos sócios, registrada na JUSESP, que consta na acusação fiscal, as folhas tais, declara que, abre aspas, o estabelecimento onde se localiza a sede da incorporada será absorvido pela incorporadora na filial localizada na Avenida Rebouças, tal. Inscrição tal, onde todos os ativos da incorporada serão assumidos, tá bom? Então, a própria JUSESP está falando que estabelecimento dessa ANSS será incorporado para uma filial estabelecida no mesmo local. Então, está claro que a ANSS foi incorporada pela filial da CAFRE, criada nesse ato, o que se estabeleceu no mesmo imóvel e assumiu todos os ativos, incluindo o estoque, que não deixou o local. Ou seja, houve mera mudança de titularidade do estabelecimento, sem movimentação física do estoque, fato este onde o próprio auditor reconhece a inexigibilidade da emissão de nota fiscal na mudança de titularidade do estoque, como exposto. Tá bom? Eu devo ressaltar que eu discordo do que foi exposto na resposta à consulta, ou pelo menos da interpretação dada a essa resposta à consulta, tá bom? Porque, havendo transferência de titularidade de estoque de um estabelecimento que baixa a sua inscrição estadual, bom, há necessidade de emissão de documento fiscal com destaque do imposto, visando documentar a transferência desse estoque a ser absorvido pelo novo estabelecimento com inscrição estadual distinta, possibilitando o registro regular da mercadoria em seu estoque próprio, com respectivo aproveitamento dos créditos, se for o caso, né? A dispensa da emissão de documento fiscal ocorre na mera alteração da titularidade do estabelecimento com a manutenção da inscrição estadual e dos registros fiscais, tá bom? Você muda apenas o CNPJ, mas mantém a inscrição estadual, você pega os livros e continua com os mesmos, a inscrição estadual não mudou. Registro de entrada, registro de saída, o registro histórico está todo lá intacto, tá bom? Por fim, não há que se falar em emissão de documento fiscal que não corresponda à saída de mercadoria. A hipótese está prevista no artigo 3º, inciso 1 do RIC, diz que, artigo 3º, para efeito desse regulamento, considera-se saída do estabelecimento, na data do encerramento de suas atividades, a mercadoria constante do estoque. Bom, então, encerrou a atividade, mercadoria do estoque saiu do estabelecimento. Ponto. Tem que emitir nota fiscal sim. Mas houve alteração da inscrição estadual do estabelecimento. É uma hipótese em que, a meu ver, exige a emissão de documento fiscal, que, nesse caso,
sendo este documento hábil a amparar a entrada da mercadoria no estoque do novo estabelecimento que possui autonomia diante do Estado. Ainda assim, não vejo como manter a acusação fiscal do item 1, na medida em que o auditor autuou outro estabelecimento, tá bom? Que não tem nada a ver, está lá na Faria Lima, né? Qual seja a matriz e não o estabelecimento que de fato absorveu o estoque da INSS. Entendo que não houve registro desse estoque no estabelecimento filial, nem no matriz, mas não há como presumir a entrada da mercadoria nesse estabelecimento matriz, sendo que no documento usado como prova da acusação fiscal, consta expressamente que o estabelecimento filial seria o incorporador, operando no mesmo endereço do incorporado. Ressalta ainda que o auditor declarou expressamente que a emissão do documento fiscal seria dispensada na hipótese em que o estoque a ser incorporado pelo estabelecimento filial, fato esse que consta no documento da JUSES, tá bom? Desta forma, não há condições de prover o recurso de ofício. O item 1 deve ser, de fato, cancelado. Quanto ao item 2, dou provimento ao recurso ordinário para seu cancelamento, pois se houve erro quanto ao sujeito passivo no item 1, o mesmo ocorre necessariamente no item 2. Tá? Então, o fiscal autuou o estabelecimento errado. Então, já era, cara. Nem tinha que falar nada disso aqui, mas a gente tem que seguir o que está no recurso, tá bom? Então, as provas demonstram que a incorporação ocorreu pelo estabelecimento filial e não pelo matriz, sendo assim incorreta novamente a identificação do sujeito passivo na acusação fiscal. Então, eu nego o provimento do recurso de ofício, dou o provimento do recurso ordinário para cancelar o item 1, restando cancelado em sua totalidade. E pelo que consta, o patrono fiscal já lavrou um outro auto em cima da filial. Então, né, não tem nem como manter isso daqui. Eu voto, senhores. Obrigada, doutor Rubens. Então, falta o seu registro. Os debates estão abertos. Presidente, eu fiz aqui uma preferência quando o Rubens fazia o voto. Eu vou acompanhá-lo, mas eu vou só adicionar que em relação ao MEV, se eu não concordo, porque eu acho que não tem CMS mesmo, porque não houve porque houve a incorporação integral, né? Mas eu, ao fim e ao cabo, estou concordando com o Rubens no cancelamento. Para não ficar tirando em vista, a gente já está acabando já o mandato, eu fiz aqui a Preferência. a Já está preferência. aberta aqui para Tá. registro. Pedido. Tá. Representação fiscal, doutor Pedro Flávio. Então, senhora presidente, as folhas 997, o item 5 acho que 5.2, se não me engano, do referido documento, que até o nobre vice-relator Dr. Rubens trouxe em seu voto, diz que a incorporada será absorvida pela filial da incorporadora, que ficará no mesmo local físico da incorporada. Então, eu estou concordando, realmente houve erro na eleição do sujeito ativo. Estamos de acordo, senhora presidente. Presidente, na verdade, assim, quanto ao item 1, eu estou concordando com o Dr. Rubens. Agora, quanto ao item 2, que é a obrigação acessória, na verdade, eu nem achei essa alegação de erro de passivo no recurso ordinário. E o recurso ordinário, ele tem, que acho que, dois argumentos, né? Um argumento é que ele cumpriu as notificações, e o segundo argumento é o 527-A. Esse erro da alegação de passivo, eu não vi no recurso ordinário. Tá? E realmente, quanto ao item 1, eu estou concordando, mas quanto ao item 2 é que me resta essa dúvida. E, primeiro, se tem essa alegação, e segundo, se teve realmente um erro também, porque se a matriz não podia ser notificada para apresentar os documentos da incorporada. Aí, não sei se eu estou tão seguro quanto a isso. Então, eu acho que eu queria tirar em vista para dar uma olhada mais calma nesse ponto, presidente. Como eu estou cancelando o item 1 por erro do sujeito passivo, fica complicado manter o item 2, né? Automaticamente ele precisa cair também, né? Então, mas o item 2, ele diz que é uma falta de entrega de documentos, né? E
enviada para a matriz, né? E a matriz foi a incorporadora, né? Não, a Incorporou com a incorporadora filial. foi a filial. Sim, mas a matriz, ela, eu não sei até onde isso impede que a matriz entregue os documentos. Aí eu não sei se tem esse erro aí. E também não vi essa alegação no recurso, tá? Por isso que acho que vou tirar em vista para dar uma olhadinha nisso. Ok. Eu já fiz a minha preferência. A Repre está concordando, doutor Flávio. Mas se Não, se realmente não há esse argumento, é decisão surpresa, aí não pode. Aí realmente não pode. Agora, o doutor Flávio analisa com toda a sua expertise aí, mas Mas sempre aí eu defendeu pergunto, isso. nem nas contrarrazões é o recurso de ofício também? Né? Não, a Mas contrarrazão de recurso de ofício, ele não pode inovar, né? Ele não pode inovar nas contrarrazões de recurso de ofício. Mas, É, inclusive, na sustentação oral não houve nada nesse sentido de erro é, da sujeita o recurso de ofício diz respeito ao passiva. item 1. Ao item 1, eu realmente estou concordando, doutor Rubens. A minha questão só é em relação ao item 2, tá? Que é o recurso ordinário. Mas pode tirar em vista, não há É, problema, Flávio. Se quiser à vista, então pode solicitar. Eu Com a solicitei, permissão presidente. do relator, né, doutor Rubens? Eu vou solicitar, visto aí Bastante permissão. se a senhora e o relator autorizar aí, eu trago, voto, eu vou tentar ser o mais breve possível. Então, com a permissão do relator, assim, eu concedo à vista, não há problema, né? Então concedida à vista para o doutor Flávio. Então, o doutor Tiago sai em vista e voltará em breve. Sim, obrigado a todos. Acompanha e voltará em breve. O doutor Flávio aí vai colaborar. Combinado. Obrigada Obrigado a pela todos. sua. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor. Bem, então vamos aqui continuar na sequência da pauta. Temos o doutor Daniel para a sustentação oral, no caso da SS Comércio de Cosméticos, produtos de higiene. Bom dia, doutor Daniel. É o auto 50522228, recurso ordinário. O doutor Rubens também é o relator nesse caso. Então, Rubens, com a palavra para o seu relato e passamos para o doutor Daniel. Sim, doutor, obrigado, presidente. Doutor Daniel, eu estou propondo ao final a anulação da decisão anterior. Talvez fosse mais interessante o senhor ouvir a decisão, talvez se a decisão da Câmara for acompanhar o meu voto, não vai ter mérito hoje aqui. Tudo bem? Vou ler o voto, então. O senhor está sem áudio, tá? Perfeito, eu aguardo aqui a posição do seu relator. Presidente, então eu vou fazer a leitura, tá? Sim, ok. O voto está imenso aqui, mas é porque eu só vou falar a parte que nos interessa, tá bom? Um minutinho. Vamos lá. Perdão, eu perdi qual o processo? SS. SS, obrigado. A autuação ela trata de dois temas distintos. Utilização da redução de base de cálculo em saídas de mercadoria para revendedores independentes, pessoas físicas, hipótese onde a legislação tributária as equipara às saídas para consumidor final, onde não se aplica esta redução. E saídas de produto para aplicação na pele, tá? São perfumes, óleos corporais, colônias, hidratantes com adição de triclosan e farnesol, o que lhes confere efeitos desodorantes, adotando a alíquota prevista para desodorantes propriamente ditos, e o fisco entende que a mera adição desses compostos nos mencionados produtos de higiene pessoal não autoriza o contribuinte a adotar uma classificação fiscal reservada a produtos com função específica de desodorante. Então,
Inicialmente, analisa as alegações de nulidade da decisão recorrida por supostas omissões contra as alegações apresentadas na defesa e julgamento de lide diversa. A classificação fiscal de produtos que tem função desodorante, mas de forma acessória, pode envolver inúmeros aspectos, sendo que o julgador, ao formar seu convencimento a respeito da controvérsia com fundamento em determinado aspecto isoladamente suficiente, não está obrigado a necessariamente se aprofundar nos demais temas apresentados que se mostram incapazes de alterar seu entendimento já formado. Entretanto, me parece razão assistir à razão contribuinte quando alega vício na decisão do critério item 2. Tá bom? Então, o recorrente alega que, em primeiro lugar, é de se notar que este item do A inversa sobre a aplicação de redução de base de cálculo no cálculo do ICMS próprio da recorrente em suas operações destinadas a revendedores. Portanto, o recorrente alegando, não se pode considerar que, por recolher o ICMS-ST, a recorrente estaria vendendo seu produto ao consumidor final. Outro sim, reitera-se que a acusação fiscal se refere à aplicação indevida da redução de base de cálculo em ICMS próprio, devido quando da venda realizada pela recorrente aos revendedores autônomos. A recorrente não aplicou a redução de base de cálculo do ICMS-ST, imposto devido sobre a operação de venda realizada pelos revendedores autônomos aos consumidores finais. São duas operações, tá? Como deveria ser elementar, o reconhecimento da decisão recorrida de que a recorrente realiza venda aos revendedores autônomos e não aos consumidores finais, e por esse motivo deve recolher também o ICMS-ST, deveria levar automática à conclusão de que não há impedimento para aplicar a redução da base de cálculo do ICMS próprio. Tudo bem? São duas operações, uma do autuado para os vendedores lá, né, de porta em porta, e outro desses vendedores para o consumidor final. Então, o autuado aplicou a redução de base de cálculo na saída de seus produtos para os revendedores, tá bom? Mas a decisão recorrida diz o seguinte: o artigo 2º do referido regime menciona que a base de cálculo do valor do imposto retido, ST, será o valor fixado para venda a consumidor final, indicado em catálogos ou listas de preço emitidas pelo remetente, acrescido do frete quando não incluído no preço. Invalidando sua tentativa em se eximir da punibilidade aplicada sob a alegação de que, sendo comercial atacadista, não efetuou vendas ao consumidor final, pois, mesmo efetuando venda de porta a porta, por intermédio de revendedores autônomos, o autuado pactua junto à Cefaz assumindo a responsabilidade pelo pagamento do imposto até o consumidor final. Não se pode aproveitar da redução da base de cálculo em face da expressa proibição de que esse benefício não alcança vendas efetuadas ao consumidor final. Vejamos o artigo 1º e 2º do regime especial atribuído ao autuado. A base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas subsequentes de seus produtos será o valor fixado à venda ao consumidor final. Então, a decisão recorrida apresenta um fluxograma indicando o caminho percorrido pela mercadoria vendida pelo autuado, que sai do seu estabelecimento, segundo esse gráfico, com destino ao revendedor autônomo e em seguida ao consumidor final. A julgadora assume que houve intermediação de um revendedor, ou seja, assume que houve duas operações, a primeira própria do autuado e a segunda praticada pelo consumidor ao consumidor final. O AIN acusa o autuado de redução indevida da base de cálculo em suas operações próprias, ao passo que a decisão recorrida fundamentou a manutenção da acusação, indicando a regra que define a base de cálculo do ICMS-ST, a situação diversa daquela apontada na acusação fiscal. Desta forma, acolhe a alegação do autuado, reconhecendo a nulidade da decisão recorrida e determinando o retorno do processo a uma unidade de julgamento para que nova decisão seja proferida. Recomendamos que nessa nova decisão seja averiguado se a instrução da acusação fiscal cumpre o que dispõe o artigo 22 da Lei 13.457, em especial juntada de demonstrativos com a discriminação individual de todas as operações autuadas, acompanhadas de elementos de prova, os quais podem ser juntados por amostragem. Caso verifique algum vício nesse sentido, que se providencie o necessário saneamento. Então, eu conheço o presente recurso ordinário para anular a decisão recorrida, porque a acusação é de ICMS próprio e a julgadora manteve a acusação fiscal com base na legislação, nas regras de base de cálculo do ICMS-ST. Em suma, é isso. Ok, obrigada, Rubens.
Então, guardamos aqui o registro do voto, os debates estão abertos. Estamos de acordo, senhora presidente. Eu acompanho, presidente. Ok, eu Mas é também. uma pena porque seria um debate interessante, né? Essa questão de adicionar aqueles produtos lá, se é desodorante ou não é. Isso é interessante. O parecer da representação fiscal desse caso aí está excepcionalmente bem feito. Tem mais de 60 folhas. Ele rebateu todos os argumentos da autuada, inclusive trouxe a legislação, explica claramente por que não pode ser não pode ser classificados como desodorante, o que isso implica no auto de infração e assim por diante. É controverso, Pedrão, né? Porque Senão assim, não seria não é direito, né? preto e branco, vende muito de um subjetivismo aí. A coisa não é assim, clara, né? Eles chegam a falar assim que desodorante só pode ser o que usa na axila, que se não for na axila não é desodorante. Tem toda uma Será interpretação aí. discutido depois. Não, mas é interessante. Muito bom. Eu acompanho o voto do Rubens, Adolfo caiu, voltou. Eu acompanho também. Acompanho. Então, doutor Daniel, a sustentação oral, então, fica para o retorno, tá? Eu vou gravar como adiada, então, para o retorno. Tá É, bom? Vamos Senhora aqui. presidente, eu só fiquei com uma dúvida, e se me permite, o seu relator, se eu compreendi corretamente, ele teria, na parte inicial, afastado uma primeira alegação de nulidade sobre o tema da classificação fiscal e acolhido a nulidade em relação à infração do item 2. Eu não sei se não é, aí apenas perguntando, se não é um caso apenas de limitar o pronunciamento à questão do item 2, para que não se considere superado esse tema da nulidade. É apenas uma pergunta que eu estou fazendo pelo que eu entendi da leitura do voto. Ela se adotou uma premissa e falou: ó, isso aqui fecha a questão. E com relação às outras alegações, ela deu uma pincelada rápida lá, uma coisa assim, né? Isso não é exatamente uma nulidade, né? Mas ela ter fundamentado a decisão dela de manter a acusação de falta de pagamento de ICMS própria, achando que estava falando de ICMS-ST, aí ela realmente é uma nulidade, né? Não dá nem para se defender disso. Não, é que só talvez eu não tenha me expressado corretamente. Como está sendo determinado o retorno do processo para nova decisão, pelo que eu entendi, é uma nova decisão de todos os temas, né? A decisão Mas atuada, parece que o né? fundamento do voto ele enfrentava um dos temas de nulidade, sendo que o processo vai retornar. É apenas para evitar que a decisão de primeira instância entenda que esta matéria já foi superada, da nulidade em relação ao tema da classificação fiscal. Esse é apenas o meu ponto, uma vez que está sendo determinado o retorno do processo. Aí, se eu também entendi, Rubens, a anulação é toda, então É vai toda, retornar mas todo, senão seria um a complemento, nulidade né? que eu identifiquei é apenas essa, usar a legislação do ST para justificar a operação própria. O resto eu não entendi que Anulação não era nulo, era Isso, mas um pouco a superficial. anulação é do voto inteiro, né? do voto inteiro. Da decisão inteira, não permanece nada, né? Foi o Nada. que eu entendi também. É isso que está claro, senão até seria o complemento de uma parte, mas é todo. Então, está Tudo. como anulação da decisão, Isso. né? Então, podemos encerrar os debates e passar para verificar quórum. Só voltando aqui, é que eu não gravei, agora não tem como sustentação oral. Deixa eu reabrir debate, quer dizer, ficar como adiada, tá? Deixa eu ver aqui. Gravar como adiada. E, doutor Daniel, então eu deixei claro também que se houve. Eu não fui verificar, tá? Se o fiscal trouxe a relação de todas as operações numa
numa lista e trouxe por amostragem as provas, né? Deixando claro que essa lista tem que ser completa, tem que ter todas as operações ali no demonstrativo, né? Então, pedir para ela verificar isso também, se tiver algum vício aí, para mandar arrumar também. Então, para verificação de quórum, Adolfo. Confirmei. Ah, sim. Iniciando a votação. Então, encerrando a votação, então, anulação da decisão anterior, doutor Daniel, e a sua sustentação oral adiada para o retorno. Então, encerrando o julgamento do caso, senhor, por favor, acompanhe. Agradecemos aí sua presença. Tenha um bom dia. Agradeço a atenção, muito obrigado, uma boa continuidade de sessão aos senhores. Bom dia. Bom Bom dia. dia, obrigado. Então, temos mais uma sustentação oral. Doutora Lígia, nos ouve? Bom dia, doutora Lígia. Vamos passar para o seu, que é o último da pauta. Bom dia novamente. Bom dia Estou eu aqui de novo nessa nobre Sim. Câmara. Com Mas não vontade. venho falar de ICMS hoje. Nós vamos mudar um pouco de assunto, presidente. Muito bem, seja bem-vinda. Sempre. Muito obrigada. Então, o auto é o 5052493, Instituto Empreender. É um recurso misto sobre o ITCMD. Eu sou a relatora, então eu vou aqui gravar a sustentação oral. Será feita a sustentação oral realizada. Na verdade, é um recurso misto, então temos sustentação oral doutora Lígia e doutor Pedro. Já registro aqui para poder ler o relato. Bem, então eu sou a relatora, então o caso é de TCMD, são duas infrações, recurso ordinário e recurso de ofício. A decisão monocrática manteve as duas infrações, o auto, né, apenas limitando os juros de mora ao patamar da Selic nos termos da súmula 10 revisada desse TIT. Infração 1, falta de pagamento do ITCMD por omissão no período de 29/11/2019 a 4/9/2022, pelo recebimento de uma doação aqui no valor X, né? 26 milhões, tá. E o item 2 também deixou de pagar por omissão no montante de tal, desse mesmo período, devido pelo recebimento de doação no valor de tanto na qualidade donatária. A autuada, então, sustenta que a decisão recorrida manteve a acusação fiscal por entender pela impossibilidade de retroação dos efeitos do reconhecimento da isenção conferida ao período de 5/9/2022 a 4/9/2025, e o período autuado é 29/11/2019 a 4/9/2022, né? Aqui eu não vou ler todo o relatório, e a representação fiscal também apresentou o seu parecer recurso de ofício quanto a essa questão dos juros, né? E a contra-razões ao recurso ordinário. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Lígia e depois prossigo. Então, seja bem-vinda, doutora Lígia, pelo seu tempo. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, serei brevíssima. Mas o que me traz aqui, de fato, é representar o Instituto Endeavor, aqui recorrente. Eu vou primeiro colocar do que não tratamos nesse caso. Não tratamos, não há divergência sobre cumprimento ou não dos requisitos para a entidade fruir da sua isenção ou imunidade constitucional. A própria fiscalização no ato de lavratura deste lançamento reconheceu que esses requisitos vêm sendo e continuam, aliás, depois do auto, vêm sendo cumpridos pelo Endeavor há mais de 15 anos. Tá? A questão jurídica que se coloca, como bem pontuou acaba de pontuar a relatora, é a questão jurídica atinente à natureza daquela certidão, que tem uma sigla difícil de
de falar, uma série de consoantes, a certidão da entidade dedicada a direitos humanos, emitida pela Secretaria de Fazenda nesse estado. Então, estamos diante da controvérsia sobre a natureza do certificado formal, que é, sim, um instrumento fiscal muito importante, nós sabemos, de controle da fiscalização sobre as entidades que fazem jus à exoneração tributária. Mas esse documento, senhores, não nos parece constituir nenhum direito. Ele é declaratório e essa matéria já veio a esse tribunal. Sei que, inclusive, já esteve nas mãos da nobre relatora na Câmara Superior, em um precedente, que logo mais passo a relembrar. De modo que uso a minha fala para, situando esta controvérsia jurídica sobre a natureza não constitutiva do certificado, né, e sim a sua natureza declaratória, com efeito ex tunc. Então, o certificado emitido depois do fato gerador, né, teria o efeito de afastar a cobrança do crédito tributário, e nós estamos falando de um crédito apurado num período de 19 a 22, exatamente, senhores, o período da pandemia, foram todas as doações recebidas pelo Endeavor, em dinheiro. E daí falo do Endeavor. O empreendedorismo no Brasil, a gente sabe, os números que são divulgados pela mídia enaltecem a importância dessa cultura no nosso país. O país vem, eu revi esses números ontem, me preparando para esse julgamento, o Brasil tem saltado do 5º lugar no ranking mundial para 3º no ranking mundial de projetos de empreendedorismo, especialmente aqueles com impacto de multiplicação, de crescimento, o que é chamado no mercado de scale-ups, né? Projetos que começam na cabeça de um jovem empresário, de uma jovem empresária, e que, uma vez bem planejados e gestados, chegam a constituir grandes companhias, né? E o Endeavor no mundo apareceu em 97. Logo nos anos 2000, ele veio para o Brasil, muito pelo incentivo dos conhecidos empresários Jorge Paulo Lemann, Beto Sucupira e o Marcel Teles, né, detentores de Ambev e outras companhias de capital aberto. Esse instituto ele vem desde então se dedicando, ele faz a seleção, a capacitação, o apoio, todo o apoio de desenvolvimento do projeto de empreendedorismo até a aceleração, uma possível aceleração, né? Então, são as etapas dessas empresas. Só em 2025, de 230 empresas que o Endeavor no mundo selecionou para serem incentivadas, 34 são brasileiras. E se a gente olhar no retrovisor, muitas das que são incentivadas por essas doações hoje, se tornaram grandes companhias. A Alice, no setor de saúde, mais recentemente, Madeira. O conhecido iFood, um dia, foi um empreendedor do Endeavor, nasceu nas mãos do empreendedor do Endeavor. Tudo isso para falar que essas doações têm essa destinação. O Instituto Sem Fins Lucrativos, desde o primeiro dia que funcionou no Brasil, tem todos os certificados, na esfera federal tem o CIP, enfim. E aqui, por um lapso, ficou uma janela lá em 2019 e 2022, no período de pandemia, ficou atrasado a renovação do certificado estadual. E por isso veio a autuação. Então, senhores, o meu pedido é que, enaltecendo aqui a seriedade do Instituto, a sua credencial, e até dividindo com os nobres julgadores o prazer de advogar por Instituto na nossa advocacia pro bono, que há 10 anos é regulamentada pela OAB, nós, meus sócios, todo o escritório apoia o Endeavor com o nosso trabalho, e aqui estou nessa missão. Então, eu coloco como uma entidade séria, conhecida, com as suas credenciais, que sempre cumpriu os requisitos, nem o fiscal autuante, né, divergiu da questão fática dos requisitos, o que temos é a questão jurídica formal. E aí, invoco 2 precedentes. Da Câmara Superior, também de relatoria da doutora Maria do Rosário, no auto de infração final, deixa eu me pegar aqui, final 7596, que trouxe até nos memoriais aos senhores, no qual a nobre relatora
foi acompanhada dos seus pares para fins de cancelar um auto de infração de TCMD, considerando que o mero requisito formal do pedido de isenção não obsta o direito do contribuinte à imunidade ou isenção, mesmo que o pedido à administração estadual tenham ocorrido em data posterior ao fato tributário, dada a retroação à data da sua ocorrência. No mesmo sentido, só faço rápida referência a um precedente que também consta nas nossas peças, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que envolve o próprio Endeavor, que era um auto de infração do período anterior. Por um lapso, o Instituto perdeu o prazo de defesa administrativa e esse auto de infração foi diretamente a juízo. E já foi cancelado com trânsito em julgado, num acórdão do Tribunal de Justiça, com o mesmo entendimento jurídico, quanto à declaração da isenção no certificado e o direito à exoneração, no caso aqui, do ICMS sobre as doações recebidas. Esse é o pedido, ratificando os termos do recurso, subsidiariamente a uma questão da multa, porque foi imposta a multa de 100%, né? Nós estamos num ano que se aproxima para o fim, mas em que o Supremo Tribunal Federal tem falado muito sobre limitação de multas, né, principalmente essas que são desproporcionais à suposta infração. Então, aqui fica uma reflexão subsidiária, né, que ainda que fosse devido qualquer tributo, será que seria constitucional, proporcional, razoável, passaria pelo filtro da relevação do 527, uma cobrança de 100% no mesmo valor? Alguns ministros do Supremo chegaram a 20%, outros no seu voto em 30%, o ministro Toffoli em 60%. Mas eu sei da vinculação desse tribunal ao peso da lei local e por isso encerro só fazendo essa ponderação subsidiária para que qualquer manutenção seja acompanhada da redução da penalidade. Obrigada, presidente. Muito obrigada, doutora Lígia. Então, vou passar ao voto, né? Então, eu coloco já no voto. Então, a questão possa, né, a meu ver, cinge-se basicamente quanto à impossibilidade de meros requisitos formais impostos por atos infralegais obstarem autuada ao gozo do direito de isenção do ITCMD, né? Isenção seria ou imunidade, né? Bem como quanto ao efeito declaratório e ex tunc do ato administrativo que reconhece a isenção. Nesses termos, a questão era discussão de respeito ao direito à isenção ou não, independentemente da realização do pedido ao órgão competente, isso é, se o pedido de reconhecimento de isenção teria eficácia ex nunc ou ex tunc. Então, a recorrente aduz que a decisão recorrida manteve a acusação fiscal por entender que o reconhecimento do pedido de isenção ou imunidade não poderia retroagir a períodos anteriores ao pedido formal de seu reconhecimento. Assim, considerou que o pedido de reconhecimento é pedido formal, objeto válido para a fruição da isenção, somente produzindo efeitos após a sua concessão. Ainda discute-se a ilegalidade, né, ou legalidade da portaria CAP 15/2003 e resolução conjunta 0102. Então, desse modo, a matéria, na meu ver, fica restrita à retroatividade do reconhecimento da isenção ou da imunidade. Vale ressaltar, aqui eu deixei grifado, né, que há nos autos declaração de isenção do ITCMD em favor da autuada em diversos períodos, sendo a última de 5/9/2022, válida até 4/9/2025, conforme pode-se verificar as folhas 311 a 320. Então, são diversos períodos, embora, como dito pela patrona, teve essa janela de um período que foi esse da autuação de 2019 até 2022, quando foi essa última declaração de isenção do ITCMD, né, do período de 5/9/2022 até 2025. Então, destaco também que a matéria já foi apreciada pela Câmara Superior desse TIT no processo, aí cito um processo relator Dr. João Maluf Júnior, em decisão unânime, recurso fazendário com a seguinte ementa. Então, aqui citei, admite-se a retroatividade, né, grifando essa ementa em casos como o presente do pedido dirigido à Fazenda Pública para fruição do benefício da isenção. Recurso especial da Fazenda
reconhecido em negado provimento. Aqui citei longo trecho deste caso, então aqui não vou ler, me deter especificamente, mas fica aqui, né, já essa apontada, né, essa decisão, né, esse acórdão da Câmara Superior. Nesse sentido, a Câmara Superior também já decidiu, aí também citei um outro caso de minha relatoria, que foi do Instituto GPA. Então, também entendi nesse mesmo sentido, conhecendo e dando provimento ao recurso ordinário, foi uma decisão unânime, então, pela desnecessidade, grifei aqui um trecho, né? A questão da retroatividade de taxa de reconhecimento já foi objeto da decisão recorrida, e aí citei aqui que, enquanto não for reconhecido que o Instituto é imune e isento, ele pode ser considerado como tal e sujeita-se à mesma tributação que submete aos contribuintes que se encontram na mesma situação, né? Então, essa é a questão do requisito formal para a fruição do mesmo benefício. Retroagindo, então, portanto, essa declaração e seu deferimento. Então, nesse diapasão, a Câmara Superior tem entendimento no sentido que o mero requisito formal, pedido de isenção do TCMD, não pode obstar o direito do contribuinte à imunidade ou à isenção para a fruição do seu benefício, mesmo que o pedido à administração estadual, a declaração e seu deferimento tenham ocorrido em data posterior ao fato jurídico tributário do ITCMD. Então, retroagindo, portanto, a data da sua ocorrência. Então, frise-se que nos autos constam a declaração de isenção do ITCMD em favor da autuada, diversos períodos, como já disse, né, ressalto, essa última de 5/9/2022, válida até 4/9/2025, conforme folhas 311 a 320. Então, nesse sentido, diante do exposto, com esse dou provimento ao recurso ordinário, cancelando o auto na sua integralidade. Quanto ao recurso de ofício, eu apenas mencionei que resta prejudicado pelo cancelamento integral do auto de infração, que seria aí a questão dos juros, que realmente a súmula 10 revisada, ela não atinge o ITCMD, né? É apenas para o ICMS. Então, a Lei 10.705, ela não é atingida por essa súmula. Então, mas eu, de qualquer forma, eu coloquei como não provimento da emenda, mas talvez fosse o não conhecimento, mas eu vou esperar os debates. Tem a manifestação da representação fiscal, né, que eu já aqui concedi. Então, esse é o voto, fico à disposição e os debates são abertos. Doutor Pedro, se quiser se pronunciar, já está aqui registrada, né, a sua manifestação. Obrigado, senhora presidente. Faço, então, a leitura da nossa manifestação. Com todo respeito ao voto da ilustre juíza relatora, o auto há de ser mantido. Consta dos autos que a autuada entrou com pedido de renovação do reconhecimento de isenção de TCMD, o número do processo aqui, cuja decisão foi pelo indeferimento do pedido. Foi apresentado o pedido de reconsideração da decisão, que teve deferimento parcial, e negou o reconhecimento do direito à isenção de TCMD para o período de 29/11/2019 a 4/9/2022, que é exatamente o período da autuação. Então, a negativa se deu em razão da ausência do certificado de reconhecimento da entidade promotora de direitos humanos, que é um dos requisitos para a concessão de isenção nos termos da legislação de regência. Não foi apresentado recurso administrativo contra tal decisão de reconsideração, aquiescendo, portanto, a autuada quanto à decisão. Assim, entre o período de 29/11/2019 a 4/9/2022, a interessada não esteve amparada pelo benefício de isenção do TCMD, pois não possuía o certificado de reconhecimento da entidade promotora de direitos humanos vigentes, que é um dos requisitos para a concessão de isenção de TCMD nos termos da legislação de regência, que eu trago aqui para os senhores, artigo 6º, parágrafo 2º, item 1, que diz que o reconhecimento dessa condição deverá ser feito de forma cumulativa pela Secretaria da Fazenda e conforme a natureza da entidade, pela Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania, pela Secretaria de Cultura, pela Secretaria do Meio Ambiente, de acordo com a disciplina a ser estabelecida pelo Poder Executivo. Ora, se a autuada não fez prova de que seus objetivos sociais sejam vinculados à promoção dos direitos humanos, nesse caso, de claridade solar que não cumpriu um dos requisitos impostos pela legislação para isenção do TCMD.
E isso ficou claro no despacho que indeferiu a isenção no citado período, as folhas 275. O que diz o despacho que indeferiu o pedido? Importante ressaltar que compete à Secretaria da Justiça e Cidadania reconhecer ou não a entidade como a promotora de direitos humanos, e a falta do certificado respectivo, que é emitido, dentre outros, mediante comprovação das atividades realizadas e apresentação de relatório de atividades anual, implica dizer que no período em questão, a requerente não comprovou exercer as autoridades das atividades como entidade promotora de direitos humanos. Assim, data máxima vênia, não estamos diante de um caso em que é ausente o mero requisito formal que seria pedido de isenção do TCMD, como pretende a nobre juízo relatora, mas sim da falta de cumprimento de um dos requisitos legais para a fruição do benefício fiscal. Diante do exposto, somos pelo não provimento do recurso ordinário, e aí, nesse caso, pelo provimento do recurso de ofício, como a juíza relatora já bem adiantou, que é o caso da aplicação pela primeira instância da súmula 10 ao ITCMD, que o tribunal tem entendimento que não se aplica. Então, pedimos então o restabelecimento integral do auto exordial. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado. Obrigada, doutor Pedro. Eu que agradeço. Então, os debates estão abertos. Essa questão da súmula revisada em relação. Já passou pela superior? É ponto pacífico na superior isso? Sim, que essa súmula 10 ela não se aplica ao ITCMD. O ITCMD já é Selic, né? Hã? O Mas já é ITCMD Selic? Já é Já Selic? é, Ah, tá. exatamente, é porque já é, exatamente. Entendi. Então tá bom. Não passa, né, o patamar da Selic. Eu, de qualquer forma, eu vou manter meu voto, agradeço aí as considerações, doutor Pedro, entendendo que esse caso ele é bem específico. Eu até entendo, concordo, que esse é um requisito, né, que deveria, em outras situações, ou em todas as situações, mas aqui é bem específico, porque temos todos esses pedidos durante um longo período, né? E depois ele foi concedido. Então, foi apenas uma janela em que não teve essa comprovação desse requisito e posteriormente teve, está válido e teve anteriores também. Então, eu entendo que há essa retroatividade. Mas eu entendo aí a manifestação da representação, mas eu entendo que neste caso é bastante específico, então há essa retroatividade. Então, esse seria, como um mero requisito formal, né? Que teve posteriormente a concessão e em um longo período. Então, eu mantenho o voto nesse sentido, mas estou aqui à disposição para os debates. Eu acompanho. Eu também vou acompanhar. Eu também estou acompanhando. Então, podemos encerrar os debates, verificando o quórum. É que eu tô com um problema aqui também. Oi. Só uma coisa, talvez eu tenha que reabrir aqui. Eu registrei o recurso de ofício, acho que não provido, mas talvez fosse o caso de não registrar como não conhecido, né? E a opinião de vocês. O que Como é vocês que é? Como é acham? que é? O recurso de ofício, ele ficou prejudicado, né? Eu registrei assim, porque é o recurso misto. O recurso ordinário, conhecido e provido. Recurso de ofício, conhecido e não provido. Mas talvez fosse não conhecimento, né? É melhor. Porque ele restou prejudicado. Acho que é melhor, né? Eu vou alterar isso que eu queria dar a opinião de vocês. Então, eu vou reabrir aqui para essa alteração. Acho que é não conhecido. Habilitar voto. Então, o recurso de ofício fica não conhecido.
Então, registrando recurso da Fazenda não conhecido. Então, novamente, registrei o voto aí. Desculpa aí que fiquei com essa dúvida e deixei assim mesmo na hora de registrar. Então, vamos encerrar o debate novamente e verificar quórum. Eu sei doar. Então, aguardamos aí você tentar. Aquela tela cheia de coisa vermelha. Ah, voltou. Estava, né? Pronto, confirmei. Voltou? Tá. Então, iniciar a votação. Então, encerrando a votação. Então, o resultado, doutora Lígia, recurso ordinário conhecido e provido, recurso de ofício não conhecido. Então, encerrando o julgamento, então, esse é o resultado. Agradecemos aí sua sustentação oral, sua presença. Até a Obrigada. próxima. Obrigada Até a pela próxima. atenção. Bom trabalho. Bom dia a todos. dia. Bom dia, tudo. Então, encerrado o julgamento, agora não temos mais sustentações orais. Então, vamos para o primeiro da pauta, que é o auto 5.085.610, Giansante, Comércio Atacadista de Cereais. Dr. Rubens é o relator do recurso ordinário. Então, com a palavra, Dr. Rubens. Colegas, é o caso idêntico à da sessão passada. Houve uma decisão judicial que declarou nulo o procedimento de busca e apreensão lá de material, né, que foi usado como instrução nessa acusação fiscal. Então, isso já transitou em julgado. Então, eu estou remetendo o processo à PGE para emitir o seu parecer a respeito dos efeitos da coisa julgada no processo tal em relação a esse aí, nos mesmos moldes em que o processo idêntico com o mesmo autuado saiu na semana passada. Estamos de acordo, senhora presidente. Então, muda. Eu acompanho também. Essa gente acompanha também. Acompanho também. Acompanho. Ok, então podemos encerrar os debates. Está gravado aqui. Não temos sustentação oral, então verificando o quórum. Iniciando a votação. Então, encerrando a votação, todos acompanharam por unânime a conversão do julgamento em diligência, como proposto pelo relator. Então, agora, votação finalizada, vou encerrar o julgamento. E passamos para o segundo da pauta, que é o auto 5036553, Fênix Cargo, Agenciamento de Carga Aérea. Eu sou a relatora. Vou fazer aqui um breve relato. Na verdade, eu também estou aqui nesse caso, digo também porque também é uma conversão de julgamento em diligência, né? A minha proposta. Então, é um recurso ordinário à infração, acusação fiscal, é falta de pagamento do imposto no período tal, na condição de responsável solidária por não efetuar o pagamento do ICMS incidente sobre as mercadorias ou bens contidos em remessas expressas internacionais. Aqui a autuada, o ponto aqui principal é que ela apresentou documentos. Bom, ela apresentou DARI, né? Teve uma DARI que foi paga, então já teve uma diligência com relação a este valor pago que ela reconheceu, então foi feito um pagamento
parcial, né? Teve uma resposta à diligência. Então, ela diz que parte ela teria comprovado, né, que já houve anteriormente o pagamento e parte ela pagou neste momento, né? Então, ela apresentou extrato da conta para esses pagamentos efetuados através da guia da GNRE, com código de recolhimento 1005-6. E ela diz que houve um erro no código, né, que seria 120-0. O fiscal, a manifestação fiscal e também a representação fiscal, o fiscal disse que não há uma correlação entre os pagamentos que foram juntados, né, anteriormente, não este pagamento parcial, mas os outros que ela teria pago através de NRI, em questão quais operações objeto da autuação. Mas, junto com o recurso ordinário, a recorrente juntou uma série de documentos, então, de folhas 3.698 a 14.252. A representação fiscal pede o não conhecimento desses recursos, desses documentos, que seriam extemporâneos, né? Porém, é uma vasta documentação, foi juntado com o recurso ordinário, então, assim, não foi anteriormente, mas ainda tivemos esse momento, né, do recurso ordinário. E, em razão, então, com fundamento no princípio da verdade material, eu acolho os documentos para que sejam apreciados, mas, na verdade, eu converti a diligência para o próprio autuado. Então, eu pensei em converter primeiro para o AFR autuante, mas como ele já disse que os documentos anteriores, que não há uma concatenação, né, entre os pagamentos, os extratos, então o que ela apresenta neste momento? É um ofício do Banco do Brasil com todas uma série, acho que são 800 e poucas GNRs, documentos, pagamentos, e os números, né? Nos números que são DARES, na verdade. Concatenando, não, as GNRs. Então, o que eu peço? Que o próprio autuado apresente, aí eu dei um prazo de 30 dias, uma planilha concatenando todos esses documentos. Porque o fiscal vai olhar, mas vai dizer o que ele disse, não está concatenado, não tem uma correlação. Então, na diligência proposta, que seja feita essa planilha concatenando as GNRs e os pagamentos efetuados com as operações objeto desses autos. E depois o fiscal se manifesta e a representação fiscal. Então, esta é a proposta que está sendo feita neste caso. Então, fico aí à disposição. Não é dar muita chance, porque será que o atual não tinha que ter feito isso na impugnação? Ele apresentou vários documentos anteriormente, mas o que o fiscal disse, não foram concatenados e não foram todos. Agora é um documento do banco, né? Quer dizer, como ofício, mas é uma relação enorme. Aí é o que, né? A minha proposta é essa, mas tem Eu essa. estou pensando aqui, será que o dever de prova não implica também em concatenar quando são muitos documentos? Por exemplo, eu no. Dá tempo, né? Hã? Às vezes ele não tem tempo hábil para tudo, né? Às vezes não consegue, quando é muita coisa, né? Esses documentos, eles são anteriores ou posteriores à defesa? Será a existência deles? São todos anteriores, né? Porque, segundo ela, são comprovantes de Anteriores. pagamento. São comprovantes da época, né? Parte, ele diz que pagou à época, só que não demonstrou que são esses exatamente. É o que o fiscal diz, que não tem a correlação com as operações aqui. São anteriores, é verdade.
Aqui ele diz que são 800 e poucas e pediu a relação do banco, né? Agora veio isso direto do banco. Bom, É então, nesse sentido. acompanha então. Nós nos manifestamos contra pelo artigo 19, né? Acho que não tem sentido apresentar mais de 10 mil folhas aí no recurso ordinário e falar, ó, tá aí, ó, vê o que vocês fazem aí com isso aí que eu paguei. Acho que não é assim que tem que proceder, né? Então a gente é pelo não conhecimento, de acordo com nossas contrarrazões ao recurso ordinário. E assim, eu estou tentando olhar aqui o recurso ordinário dele, não vejo nenhuma razão explícita para que ele apresente toda essa documentação apenas por ocasião do recurso ordinário. Então, mais uma razão para não reconhecer esses documentos, né? Eu vou Aí é acompanhar com também, vocês. presidente. Eu acho que também não vai prejudicar. O prazo também, se, né, ele não conseguir apresentar a planilha, não tiver essa concatenação, não cumprir, né? Tá Então bom. é isso. Então, podemos encerrar aqui os debates. Eu, a princípio, tenho reservas. Eu tenderia a acompanhar o Pedro, mas se não fossem tantos documentos, 10 mil e tal. Acho que talvez isso entre no contexto da força maior. Não dá para fazer em tão pouco tempo. Não E sei. pediu ao banco também, né? Não tinha Veio irmãos, o é. ofício do banco, É, entendeu? O é, ofício do banco, a gente dá mais Banco do Brasil, aí demora mesmo. é. Mas, Bom, nesse caso aí em específico, eu acompanho. então, ok. Então, vamos verificar Hum. quórum. Falta Adolfo e Flávio. Falta Pra zero. mim não apareceu aqui não, hein? Não, mas Para mim, tá. para mim Já também tá. não. Deixa eu ver aqui. Será que. É vocês que estão desatualizados. Clica aí para atualizar, porque aqui o meu Não, aparece Ah, também. deu. deve ter caído aqui. Vou tentar Acho de que novo. congelou, né? Aí. Só falta o Flávio agora. Agora foi, presidente. Sim. Iniciando a votação. Então, encerrando a votação. Então, o caso da Fênix, com cargo agenciamento de carga aérea, conversão do julgamento em diligência, então voltará numa outra oportunidade para que a autuada faça essa planilha discriminativa. Então, encerrando aqui o julgamento, e vamos para agora mais um, acho que já é o último, é o 5049365, comercial Dória de Mitais. Doutor Flávio é o relator, é um recurso misto. Não temos advogado para sustentação oral. Vou colocar o processo. Já. Um minutinho.
É registrado, presidente, vou passar a leitura. Ok, Flávio, estamos lhe ouvindo. Então, é um frase adequada, foi lavrado o AIN, a ponto da fração abaixo descrita, conta de pagamento, em remessa para exportação não comprovada. É um breve resumo. Tá? A autora juntou com a defesa do documento de pagamentos, referente ao item 1.2, 1.3, 1.4 e 1.6. Foi juntada a conta fiscal da IN, o autor do feito apresentou a manifestação fiscal e juntou a conta fiscal, os quais itens 1.2, 1.3, 1.4 e 1.6 aparecem saldos zerados. Tá? O jogador singular jogou parcialmente procedente de acusação, cancelando os itens 1.1, 1.7 e 1.8. Aí eu transcrevi a emenda. Eu poupo a leitura. A DRF apresentou parecer de ofício, anêmica decisão recorrida, pois fundamentada nas provas trazidas no processo pela autuada, e pedindo o desprovimento do apelo, eu transcrevi trecho da manifestação fiscal. A autora apresentou recurso ordinário, pedindo a declaração de extinção do pagamento, itens 1.2, 1.3, 1.4 e 1.6, e o cancelamento do item 1.5 e a aplicação do 1527A, juros iguais inferiores a Selic. Bom, a unidade de cobrança, por solicitação da DRF, certificou que os subitens 1.2, 1.3, 1.4 e 1.6 foram liquidados, permanecendo em aberto os subitens 1.1, 1.5, 1.7 e 1.8. A DRF, em seu parecer de apelo de ofício, não contesta o parcial provimento do AI pelo jogador singular, que afastou as ações dos itens do subitem 1.1, 1.7 e 1.8 e devido às provas. Então, eu nego provimento ao apelo de ofício, uma decisão singular que afastou os itens 1.1, 1.7 e 1.8. Tá? Quanto aos itens 1.2, 1.3, 1.4 e 1.6, eles foram recolhidos integralmente, conforme o comprovante de pagamento juntado aos autos. Tá? E como o pagamento é ato incompatível com o recurso, eu não conheço o recurso quanto a esses itens. Tá? Eles vão ser baixados, liquidados aí por procedimentos administrativos realizados por outro órgão da Cefaz, que não esse tribunal. Resta em julgamento apenas o item 1.5. Da leitura do demonstrativo 1, verifico que se trata de uma única operação de remessa para fins de exportação, de sucata de Vídia, formalizada através da nota fiscal 3.353. Foi juntado extrato simplificado da DUI tal, nas folhas 274 e 275, sendo que o fisco se manifestou por ocasião da defesa da seguinte forma. A nota fiscal 3353, de emissão do contribuinte, não está relacionada entre as notas fiscais constantes na DUI, não sendo ela eficaz para comprovar a efetiva exportação. Aí retorna ao voto, a autora alega nulidade do AI por indevida apuração do crédito e ofensa ao 142 do CTN por existência de vícios materiais que maculam o AI. A matéria tributável está adequadamente descrita no relato do AI e no relatório circunstanciado. A autora assevera que há provas do processo que evidenciam a ocorrência da exportação, porém não detalha quais são as provas, em que página do processo elas estão, ou porque as razões da manifestação fiscal não são adequadas ao caso. Observe que a falta de vinculação da nota fiscal 3353 com a nota fiscal 1682 e a DUI tal, foi trazida pelo fisco desde a lavatura do AI no relatório circunstanciado. A autora afirma que a prova inequívoca de exportação, mas não aponta qual prova é essa, segundo expôs o fisco, e a decisão recorrida, a DUI trazida não vincula a nota fiscal 3353. Então, resta comprovada a exportação. Aí foi lavrado em 24 de junho de 24, a data de ocorrência do fato gerador é 30 de abril de 21, a taxa de juros é equivalente a Selic, conforme a alteração
promovida na Lei 6374, pela Lei 16.497. Não há que se falar em vedação de cobrança de imposto de operações de exportação indireta. Aqui se cobra imposto exatamente porque não se comprovou a exportação. A imunidade constitucional é oferecida às operações de exportação e sobre remessas para exportações, que não se efetivaram. A autora traz diversas alegações judiciais que, segundo aponta, confirmam seu entendimento, mas a leitura dos transcritos do apelo verificam que são situações diversas em que houve a comprovação da saída da mercadoria do território nacional, ou seja, restou comprovada a exportação. Então, escrever alguns trechos, por pouco a leitura. Não se trata de descumprimento de obrigação acessória, mas de falta de comprovação de exportação. A súmula 509 da STJ, invocada pela autuada e abaixo transcrita, que eu destaquei, é clara ao consignar que não basta a boa-fé para que o contribuinte do imposto possa exercer alguns direitos. Naquele caso, o direito ao crédito é preciso demonstrar a veracidade da operação. Ressalto que não restou demonstrada a efetiva exportação da mercadoria. A imunidade é considerada exportação que não restou comprovada no presente caso. O único requisito que a autoridade fiscal exigiu para condicionar a fruição da imunidade tributária é a comprovação da exportação, conforme previsto na norma infringida no relato da infração acima transcrito. A comprovação da exportação é exigida pela legislação conforme prevê a Lei 6374, eu transcrevi o artigo 23 da lei, ou para a leitura. Com a não comprovação da exportação e a impossibilidade de determinar o destino da mercadoria, ocorreu ainda a opção de diferimento a rigor do artigo 428 do regulamento. Os juros não estão em patamares superiores à Selic, conforme explicado acima. As multas aplicadas não são confiscatórias, guardando relação com a gravidade da infração, e não podem ser afastadas devido ao artigo 28 da Lei 13457. A autuada pleiteia a redução da multa invocando o 527-A, mas não estão presentes os requisitos objetivos para a aplicação da redução da multa, a imposto cobrado, se observa no relato. Então, estou disposto, eu conheço o nego provimento ao recurso de ofício e conheço parcialmente o nego provimento ao recurso ordinário. É esse o voto, presidente. Ok, Flávio, obrigada. Então, os debates estão abertos. Só para eu entender, Flávio, você reconheceu que houve exportação? Não, eu pensei que não houve exportação. Na verdade, as provas é que não houve exportação, né? É por isso que o AIM subsiste, que não, pelas provas não houve exportação. Mas é só por conta daquela questão da verbação? Ou tem Então, alguma coisa a mais? desculpa? É um daqueles casos que eu fiz que não fez exportação pela falta de averbação ou tem algum ponto a mais? Não, então, o que ele traz é o seguinte, ele traz uma DUI que fala assim, ó, está nessa DUI aqui, tá? Ele traz diversas, né? Estão essas DUIs. Só que as notas fiscais de alguns itens foram cancelados, porque o fisco falou, ó, realmente está aqui. Agora essa, ele fala assim, ó, tá nessa DUI, só que você vai na DUI e não tá, anota lá, entendeu? É isso. Entendi. Estamos de acordo, senhora presidente. Eu acompanho também. Eu também. Ok, também acompanho o relator. Então, vamos encerrar os debates e verificar o quórum. Um caso comercial Dória de Metais. Iniciando a votação. Então, todos acompanharam o relator. O recurso ordinário foi conhecido e não provido, conhecido parcialmente. Ficou registrado como parcialmente, é isso mesmo, Flávio? Integralmente. O ordinário é parcialmente, porque tem a parte do pagamento, né, que aí essa parte eu não conheço do recurso em relação à parte do pagamento. Ah, sim. Então, conhecido parcialmente, não provido, recurso de ofício, conhecido integralmente e não provido. Então, este é o resultado comercial Dória. Encerrando a votação.
encerrando o julgamento do caso. E com isso, então, encerramos todos, a pauta de hoje cumprida, todos encerrados. Então, Oswaldo, pois não. Não. Podemos encerrar a gravação, encerrar a sessão. Então, Oswaldo, encerramos a pauta de hoje, a sessão de julgamento.